Olá, estamos aqui ao vivo, fizemos um teste e aqui a Márcia Nascente pela Casa do Sim, já para começar a live com a querida Flávia Lense, nossa colaboradora que está também participando de várias ações com a Casa do Sim. A Flávia vai se apresentar melhor. Ela faz mestrado em desenvolvimento sustentável, territórios e também em relação a comunidades da Amazônia e dá aulas também, é professora em escola pública de biologia, além de ter uma história linda que ela vai contar aqui. Então, Flávia, pode solicitar a entrada e nós vamos entrando agora com esse vídeo, a gente começa a nossa live. Eu encerrei aquele. Eu vou te chamar aqui, então, te envio a solicitação agora. Você entra e vai dar certo, porque a gente vai falar aqui um assunto super importante. Estamos na Semana do Desenvolvimento Sustentável pela ONU. Oi, Flávia. Tudo Oi, bem? tudo bom? Tudo Tudo. bom. Super bom ter você aqui. Gratidão ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, estou muito contente com essa parceria, com essa colaboração. Sempre muito bom estar junto com a Casa do Sim. Ah, que bom. Para quem não sabe, a Flávia, ela participou ao vivo, presencial, né? No ano passado a gente fez 6 workshops presenciais e móveis, não numa casa fixa. E a Flávia esteve com a gente em maio. E ela deixou um depoimento que deixou assim uma vontade de conhecer melhor a Flávia. E eu acho que a Flávia ficou com vontade também de conhecer melhor a Casa do Sim. Com Conta um certeza. pouco, Flávia. Então, como a Márcia falou, eu sou a Flávia, eu tenho 28 anos, né? Eu sou formada em biologia, faço mestrado. E eu já estava, assim, há muito tempo com essa vontade de conseguir me encontrar, né? Eu acho que é um processo, e quando eu participei da Casa do Sim, eu acho que foi mais uma etapa para esse ponto, né? De Sim. conseguir entender, né, esses percursos que a gente vai tendo. Você, de certa forma, né, a gente fala, o sim, muita gente interpreta de várias maneiras, Uhum. né? Inclusive maneiras outras, novas. E você disse o seu sim, você esteve lá um sábado, o dia inteiro, Sim, e participou em todas as atividades super contributivas já, né? Até porque você, inclusive, é da área de educação, pedagogia, e, e aí, Flávia, esse sim você deve ter dado outras vezes na sua vida. E eu queria que você contasse um pouco essa história, né? Porque você se formou como bióloga e foi para a área de educação. Conta um pouco de você para todos nós, né? Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV e no YouTube. então, o meu início, acho que o início de todo mundo não começa quando a gente faz uma faculdade, né? Começa muito antes disso. E eu sempre tive muito essa questão de entender as questões mais profundamente. E desde pequena eu tive sempre muito contato com a natureza, né? Eu cresci sempre viajando para a praia, na casa do meu avô, e minha mãe sempre gostou muito de animais. Então ela sempre estava cuidando de cachorro, de gato, de rua. Então acho que para mim Uhum. sempre teve essa conexão e essa querer proteger a natureza desde muito pequena, né? E nesse caminhar eu já sabia que eu queria atuar de alguma forma com isso, né? Então, o meu início, meu sim, já começou, né? Eu acho que desde lá de pequena, e eu acho que ele só foi sendo construído. E aí eu entrei na faculdade de biologia com essa intenção, né? Eu queria salvar todos os animais. Era o que eu Que imaginava, era o que eu ótimo. imaginava. E é bom você contar isso. A gente tem pessoas de todas as idades que acabam acessando.
a criança, e a criança normalmente gosta, assim, tem um lado muito genuíno em relação aos animaizinhos, né, aos Sim. pets. A minha filha, acho que o primeiro pet que ela teve foi um peixinho, que ela cuidava, e ela estava na escola, o peixinho morreu, eu falei, meu Deus, eu preciso tomar outro, porque era um carinho de saber que tinha aquele pet. Você já contou um pouco que você disse esses sims. Eu estou vendo a Juliana de Ventos de Cura. Juliana, que bom você estar aqui. Teta Healer das boas, que eu tive a oportunidade de experimentar. Muito bom. Às vezes a pessoa entra, dá aceno e eu não vou interromper você, mas depois a gente conversa. Uhum. E aí você entrou na faculdade com vontade de salvar os bichos, as árvores, É. a natureza e o mundo. Conta mais. Então, eu acho que eu entrei muito com essa vontade, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, foi logo direto do ensino médio. E durante a faculdade a gente vai fazendo estágio, a gente vai conhecendo, né, realmente aquilo que a gente imaginava ser. E foi durante esses estágios que eu percebi que a educação era uma questão muito mais forte do que eu imaginava, né? Então eu comecei a perceber que eu queria estar em algum lugar que eu pudesse atuar, me conectando com as pessoas e passando essa mensagem de conscientização, né? Porque muitas vezes, obviamente, toda atuação ela é bem-vinda, mas eu podia ir lá, ficar salvando os animais na floresta, que nem a gente está vendo o que está acontecendo com o Pantanal, e as pessoas não têm essa consciência como proteger. Então, existe um passo antes, né? Obviamente é tudo interligado, mas eu falei, eu quero atuar nesse passo anterior, na parte de conscientizar, de educar, mas eu não sabia como. Você termina a faculdade falando assim, é isso que eu quero, mas o como ficou assim, voando. Então eu não tinha ainda muita ideia de como eu ia colocar isso em prática. Você tocou num ponto super importante. Às vezes a gente tem um sonho muito claro, como você está contando o seu, de pequena. E você seguiu isso, foi fazer, né, estudou a faculdade, ou seja, quando termina a faculdade, você fala, como? Já sei que eu quero educação, já sei. E ali, ao mesmo tempo que tem um leque de opções, tem também a cobrança de que você está formada, que você precisa ganhar o seu dinheiro, ser independente, atuar, fazer. E assim, eu percebo, porque eu dei aula com muita gente da sua faixa, que é óbvio que acontece com todo mundo isso. E não Sim, é só na adolescência, começo de adolescência. Essas escolhas e dúvidas, e como é que eu faço? Vou para a prática, vou logo trabalhar. Tem gente que começa a trabalhar bem cedinho. E vou indo, ou então vou primeiro ver o que eu quero. Conta mais aí, como é que você descobriu, está descobrindo esses cômodos? Porque eu vejo que é tudo interligado, inclusive o conhecimento, ele é sim, uma aprendizagem de troca. Nós falamos sobre isso, né, Flávia? sim. Eu aprendi muito com você de ter combinado essa live. E você A gente tá imagina, aprendendo juntas, né? estamos aprendendo juntas. E eu acredito que é muito rico, todos nós, não importa a idade, estar aberto para essa aprendizagem, inclusive para desconstruir coisas que às vezes foram aprendidas em outro momento que não tem agora essa clareza. Sim. Me fala um pouco, Flávia, dessa questão. Você chega aí ao como na educação e você, ao atuar com jovens do ensino médio e ao trabalhar nessa comunidade da Amazônia, tanto como voluntária quanto na sua pesquisa de mestrado, você se depara com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fala um pouco dessas conexões que você caminhou e falou, ó, aqui dá, aqui eu vou atuar, porque eu entendi que você achou que mudar o mundo era muito grande. Sim. Eu digo assim, logo depois que eu saí da faculdade, eu fiquei por um bom tempo, como você falou, né, nesse perdida,
eu não tinha uma cobrança, minha família sempre foi muito apoiava e entendia, né, todo esse meu processo, mas com certeza, eu acho que a maioria das pessoas sentem uma cobrança de descobrir logo o que eu tenho que fazer. E o meu ponto de virada foi quando eu decidi fazer um voluntariado. Então, até então, eu ainda não estava dando aula. Eu já tinha entrado em contato com escolas fazendo estágio, né, fazendo eventual, mas dando aula mesmo não. E aí eu decidi fazer um voluntariado, entrei em contato com essa ONG, que é a UNAPRA, ela trabalha com população ribeirinha da Amazônia, e foi lá Sim, que eu me encontrei, né? Foi o que você falou, a gente, quando a gente está num curso, a gente acha que é aquilo que a gente pode fazer. O professor ensinou, eu posso atuar, essa é a minha área. E durante o voluntariado eu vi qual é o poder dessa atuação integrada, né? A gente pode muito mais do que simplesmente aquilo que a gente aprendeu na faculdade e acha que é o limite. E quando eu estava lá nesse processo de formação, com pessoas de medicina, de história, sociologia, a gente vê como que existe esse poder de se integrar, né, de se conectar, né, que eu acho que é um pouco que a gente vai falar mais para frente, que é essa questão do ODS, né, ele traz essa isso. questão integrada. E no voluntariado foi onde eu percebi isso, percebi esse poder que eu tinha, que eu não sabia, né, a gente acha que a gente nunca sabe o suficiente, e, Uhum. e mais do que nesse processo de formação, quando eu fui atuar nas comunidades, foi muito forte assim para mim, onde eu falei, não, é isso que, voltando para São Paulo, eu quero trabalhar, eu quero mostrar para as pessoas que a gente precisa sim conversar sobre isso, discutir sobre esses fatores, e não simplesmente ficar no raso, né, que é o que normalmente a gente fica, né, se escondendo, falando que faz, que não faz. Existe muito mais por trás, né, do que a gente imagina. Sim, é interessante, esse teu despertar, esse ponto de virada, foi através do voluntariado. Agora que a gente tem esse problema mundial ligado ao Covid, a gente percebe também várias ações indo para o lugar da solidariedade, do voluntariado, da responsabilidade social, Uhum, individual, corporativa, institucional, política, etc. E é muito bom quando a gente consegue integrar todas essas áreas, trabalhando com um objetivo comum, que é sim. manter a vida no planeta, que é algo que está ali implícito nos Sim, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A vida, inclusive a nossa. Quando a gente está muito fixa de que a gente precisa fazer para a gente, parece ter uma venda. E eu estou te falando porque você é jovem e descobriu isso cedo. Eu aham, descobri mais tarde. Também foi através do voluntariado. E foi também naquele momento que eu falei, eles estão vendo talentos em mim que eu não vejo. E olha uhum, quanta coisa. Isso há muitos e muitos anos, uns 20 quase. Mas, com certeza, já tinha uma estradona aí, com essa venda aí ainda. Uma venda, um uhum, véu, sei lá o quê. Me fala um pouco, e desses 17 me chamou muito a atenção porque eu fui atuar numa comunidade que não era desses da natureza, de onde você foi, da Amazônia, aham, era uma comunidade que, no meu imaginário, ela não precisava de ajuda e de apoio, mas eram pessoas que vieram do estrangeiro, estavam reunidas e sim precisavam de vender seus produtos, de atuar de alguma forma em alguma feira, aham. de fazer valer assim as suas habilidades. E aí eu me vi dando esse suporte. Estou contando de mim para chegar no meu objetivo lá de desenvolvimento sustentável, que é o 16, e que depois eu tive a oportunidade de estudar e me formar, que é sobre a paz. Aham, E caiu assim, quer dizer, foi uma trajetória ter encontrado ele, atuado, assim, sabe, tateando, indo para vários lados, porque a vida vai continuando e vão te dando, né? Você tem muitas demandas.
Fala um pouco de você, e quando você estava nesse voluntariado, qual desses 17, eu falei no 16, a da paz e justiça em todas as instituições. Fala qual que foi aquele que nem estava escrito ainda, mas foi o que te bateu. Então, eu acho que o que você falou dessa questão do voluntariado, acho que tem uma conexão com o ODS que é por trás dos números que a gente vê, né? Que é essa questão da gente conseguir compreender os territórios, compreender as pessoas que estão ali, né? Escutar a realidade delas, muito mais do que a gente chegar com qualquer resposta pronta, né? A gente tem que primeiro entender, muitas vezes a gente não dá oportunidade para as pessoas mostrarem o que elas, né, para que elas estão ali. E eu acho que o voluntariado ele tem esse potencial e fora do voluntariado também, a gente pode fazer muito isso. Mas lá, quando eu estava na comunidade ribeirinha, eu voltei para aquele ODS que eu tinha lá quando eu era pequena, que é a vida terrestre, né? Quando eu estava lá, foi como se eu estivesse voltando para aquele início que eu achei que eu já tinha deixado para trás, que é o ODS 15, né? De manter a natureza em pé, a gente, né, fica ouvindo muitas pessoas falando, tem que destruir para fazer. Só que a base, né, tá na natureza, tá nas florestas. Vida na terra, né? Vida na terra. E não é só a vida na terra da árvore ou do animal, das pessoas também, né? A gente tem uma nós história. Somos incluídos, né? Sim, a nossa história está conectada a tudo isso. A gente deixou de ser na cabeça das pessoas, né? Como se a gente fosse algo à parte, mas a gente está totalmente conectado. Então, eu acho que foi isso meio que me trouxe quando eu fiz esse voluntariado, que eu estava imersa lá na floresta amazônica, né? Então, é um potencial, assim, que eu acho que traz muitas coisas dentro da gente que a gente nem imagina. E foi por isso que eu falei, não, eu quero atuar em prol disso para mostrar para as pessoas. Existem diversas formas da gente ter um desenvolvimento sustentável sem ter que ficar destruindo a natureza da forma que a gente está fazendo. Né? Tantas tecnologias... Tem uma pergunta. Desculpa. Oi. Não, só continua a sua frase e depois para a gente responder uma pergunta. Não, existe tanta tecnologia, eu acho que tantas práticas boas já que estão sendo feitas, né? Eu acho que os ODS, eles vêm para que a gente compartilhe também essas ações, né? Sim. Nós estamos falando do ODS como se todo mundo tivesse a clareza e tal. E perguntaram o que é a ODS 15, que você se ateve. Fala um pouco macro dos ODS que foram lançados em 2015, para a gente, aí a gente, quando exemplificar, a gente fala, esse é o do número 15, que é isso. Sim. E no caso do 15 é a vida na Terra, que é de todos os seres vivos, incluindo nós humanos. Isso. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, a gente já às vezes se acostuma, a gente esquece de explicar, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são os ODS, né? Como a Márcia falou no começo, eles foram formulados em 2015, uma continuidade, né, de ações que os governos, as empresas, elas estavam vendo necessidade de colocar como metas a serem alcançadas. Então, a gente não pode mais ficar deixando essas ações serem deixadas para o lado. Então, eles criaram os ODS, né, que são esses objetivos, e eles dividiram em 17 objetivos. Mas, na verdade, o que a gente tem que saber e ter em base é que eles são totalmente integrados, né? Então, quando a gente fala do ODS 15, que é vida na Terra, a gente está falando, né, de manter os recursos naturais intactos, preservar o máximo possível, entender que as populações vivem nesses locais e a gente também, por mais que esteja na cidade, a gente depende totalmente desses recursos. Então, eles trazem metas, né, em cada um desses objetivos para que a gente consiga diminuir os impactos e maximizar os impactos positivos, né? Sim. Então, eu acho que mais ou menos um resuminho, assim. É muito bom. Então, na realidade, de 2015 até 2030. Nós estamos em 2020, ou seja, os ODS foram criados, eles são interligados, já fazem 5 anos. Nós não sabíamos que íamos passar por uma pandemia. E no ODS número 3,
está falando de saúde e bem-estar. E hoje, no Brasil e na América Latina, porque eu fui dar uma pesquisadinha, realmente é aquele que não foi, tá vermelho. Você quer falar um pouquinho dessas cores para as pessoas se sensibilizarem? São 17, todos interligados. A Flávia falou do que mexeu com ela desde pequena da Terra, eu falei com o meu da Paz, do 16, mas eu falo sempre do 5, cuidar das meninas e mulheres, porque violência contra a menina e contra a mulher, e questão de gênero, também é uma ODS de número 5, e eu ponho bandeira também. Assim, na verdade, a gente vai falando, põe bandeira não é nada, que ação você faz? Sim. Conta um pouco dessa parte prática, porque a gente às vezes fica naquele jeito, e agora como? E agora como? E passa pela cabeça de todo mundo isso, sabe, de pequena até bem adulta, a gente quer contribuir de algum jeito. Outra que você me falou que você foi para a educação, que é a número 4, qualidade da educação. Sim. Fala um pouquinho mais dessas ODSs e dessas questões que nós já passaram 5 anos e a gente tem novas demandas complexas e sabemos que é o globo que precisa estar trabalhando junto. É uma coisa que vai estar sempre em interdependência. Os ODSs, eu acho que eles vieram aí em 2015, né? Já se passaram esses 5 anos. Eu acho que foi um período assim que os governos começaram também a entender o que era, né? Então, esses objetivos eles foram formulados, né, globalmente, mas quando eles chegam no Brasil, em todos os países, os governos, as prefeituras, elas têm que se integrar e entender, né, e adequar os territórios. Então, esse não é um processo muito rápido de adequação, né? Porque foi o que a gente falou, o Brasil ele é super diverso de espaços, de pessoas, de cultura. Então, para que esses objetivos eles sejam realmente integrados e a gente use aquela frase que eles falam, né? Não deixar ninguém para trás, a gente tem que realmente entender quem são as pessoas que estão no nosso território, né? Então, nesses 5 anos, o que eu percebo, os governos eles vieram fazendo essa questão mais de compreender os territórios, compreender realmente essa meta, será que ela está atingindo a essas populações? Porque essas metas, elas são globais, mas elas têm que ser adequadas às realidades e aos territórios. Então, esse também é um papel que a gente pode ter, né, que a gente até estava conversando ontem, de quando você entra no site, né, quem tiver interesse, eu posso depois até passar, ele mostra lá os ODS, né, os objetivos e as metas. Então, dentro dessas 17 objetivos, tem 169 metas. Muitas vezes a gente lê e a gente não se sente representado, porque às vezes eles falam, a empresa ou o governo, algo muito amplo. Mas a gente tem que olhar mesmo o micro que está lá, né? Como é que eu posso atuar naquela meta, na minha forma, da minha realidade? Então, Dá um exemplo prático. Um exemplo prático que é o que eu gosto muito e eu sempre venho, né, eu acho que estudando e trazendo, é o ODS 12, né, que é produção e consumo sustentável e responsável. Então, por exemplo, você vai lá ler, né, sobre esse ODS, vai ter uma meta que fala sobre diminuição dos resíduos, né, de desperdício de alimento. Então, eles falam muito isso para a questão da cadeia de valor, né, a cadeia do produtor até quando chega no mercado. Então, não ter desperdício nesse processo. Então, você pode ler de primeiro impacto e falar, não está dizendo comigo, está dizendo com a empresa, com o produtor rural. Mas, na verdade, não. Quando a gente fala não desperdício de alimento, a gente também está falando dentro da nossa casa. A partir do momento que o produto chega na nossa mão, existe uma responsabilidade nossa também. Então, isso é uma forma de a gente conseguir enxergar algo que não está escrito para nós, mas a gente pode adequar. E com certeza a gente está impactando de uma forma muito ampla quando a gente faz essas pequenas ações dentro de casa, né? A gente acha que não, mas é o que o próprio Agenda 2030, né, que é onde está
objetivos fala, né? A gente tem que agir localmente, o localmente pode ser a sua casa, pode ser no seu trabalho, para que a gente consiga atingir globalmente, né? Eu acho que esse poder de ação como sociedade, como uma pessoa única, tem um poder muito grande que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Tiraram isso da gente, né? agentes, né? A palavra agente vai bem nisso, em relação ao alimento, ao lixo, ao que você precisa comprar tanto, precisa tanta embalagem, Sim, precisa, tá escrito lá que você percebe que aquilo tem muita resíduo, vai deixar sim, resíduo. É aquilo, então a palavra aí, né, Flávia, é consciência. Consciência e não achar que é tudo tão difícil. Ou seja, sim. tudo isso está nos impactando de certa forma. Por exemplo, eu vou dar um aqui que eu acho muito interessante, que é falar, que é o 17, parcerias para as metas. Poxa, o que a gente está fazendo pela Casa do Sim Sim. ou pela Uma Paz, Unipaz, você no seu, lá onde você trabalhou na ONG, como ela chama? Napra. Essa ONG, a NAIA, que é uma ONG que a gente já trabalhou também, trabalha, a TM, a Ana, a Eunice, eu, a própria Sal da Terra, que é uma outra, Beija-Flor, existem várias organizações na educação, nas escolas também. Tem escola que já coloca o ano inteiro, transversalmente, desenvolvimento sustentável. E todas as matérias vão ser transdisciplinares. Eu, pelo Uhum. menos, eu conheci uma escola assim, há uns 3 anos, que ganhou prêmios, porque ela falou, não, eu não vou colocar numa única matéria de ciências, ou geografia, ou história, ou eu vou colocar transversal. Todos os Sim, trabalhos já vão compondo esses 17 objetivos da Agenda 2030. Então, essa consciência também vai vir dos educadores. Você que é uma educadora, que tem esse papel, ou seja, você já sabe mais do que a maioria. Além disso, você está fazendo um mestrado que está implícito. sim. Conta pra gente, né, nos seres humanos comuns, como é que a gente pode mais colocar isso tudo no nosso dia a dia? Você já fez essa tradução do macro para o micro. Sim. Então, a minha forma, né, vou falar um pouco assim de mim para, né, conseguir passar, acho que exemplos do que a gente pode fazer, né? Depois Uhum. que eu vim do voluntariado, eu senti uma necessidade muito grande de dar uma resposta, um impacto positivo para a sociedade, porque eu já tinha aprendido muito com muitas pessoas, né? É, Sim, tanto na escola como na graduação, no voluntariado, eu falei, não, eu quero de alguma forma colocar isso também para outras pessoas, né? Eu quero impactar positivamente. Então, eu já dava aula, então dar aula para mim, eu acho que é um poder muito grande de conseguir atingir várias pessoas, né? É, e o mestrado me trouxe isso também, né? Eu falei, eu quero estudar, eu quero conseguir ter mais consciência, né? Porque eu acho que o processo de você trazer informação, conhecimento, traz essa consciência pra gente. E foi a minha forma, né? Eu falei, vou entrar no mestrado e conseguir depois aqui impactar. Mas quando você está atuando como educador, você tem muito não é um poder, né? Eu falei poder, mas não é, mas você tem essa ferramenta na sua mão, né? A gente não consegue perceber quantas pessoas e quantas vidas a gente impacta quando a gente está numa escola, né? É, uhum. e eu, como educadora, eu entrei muito cedo na educação, eu fui crescendo, né? Eu acho que cada ano que eu passava e dava aula para os alunos, eles iam fazendo, eu acho que esse meu crescimento também. Eu acho que isso é uma questão muito importante do educador, né? Que a gente cresce junto com os alunos também. E dando aula em escola pública, a gente consegue ver desafios enormes e a gente tem que construir essas soluções juntos, senão a gente não vai para frente, né? E eu acho que Sim, os ODS, quando eles falam dessa questão da educação de qualidade,
o professor, ele tá ali atuando totalmente na frente, né? Sim, Dessa educação. Obviamente depende de diversos fatores. É, então foi um pouco do que eu fiz, né? Obviamente é um caminho, né? É um caminhar. A gente fala, né? A sustentabilidade, ela não existe um fim. É um é, caminhar. é um A gente vai caminhar. caminhando, caminhando, e ela tá lá como uma meta mesmo, né? É, É, e eu vejo que as pessoas. a sustentabilidade, eu ouvi outro dia, gostei muito. Acho que foi do professor Karnal. É uma questão da cultura, no sentido da cultura da própria pessoa. Uhum, Você, exatamente, você tem a sua culturabilidade, né? uhum, Ou seja, seus hábitos, suas morais, suas histórias, tudo que te impactou, suas crenças, você cultivou, né? Existe um cultivo de várias construções, aprendizagens e tal. E é claro que nós temos aí talvez um trabalho para ser feito de regeneração dessas construções. Porque uhum, as últimas gerações, e eu me incluo nessa, foi um trabalho muito forte para evolução, né, da indústria, do comércio, de ter a liberdade de expressão, e talvez, e a gente precisa fazer essa reflexão, sim. puxamos demais a corda. As novas gerações que vêm aí, você incluída e os que você está ensinando, realmente agora tem ali um, um legado, e a gente vai precisar tentar fazer esse trabalho em conjunto, em cooperação. Eu acho muito importante a gente refletir, como você falou para mim, eu gosto de refletir, eu gosto de filosofia, eu sou da Sim, biologia, eu sou das ciências, mas eu entendo que tem a medicina envolvida, tem a história, é isso, essa interdisciplinaridade que talvez nos anos 90 e 2000 eram muito fragmentadas. É muito bom saber que a gente evoluiu também nessa amplitude. Eu gosto muito da palavra expansão. Fala um pouco para mim, Flávia, dessas suas experiências, então, quando você precisa passar suas aulas todas para transformação digital, manter essa turminha motivada, trabalhar com esse sentido de propósito que você já tem e ainda está terminando a sua pesquisa de mestrado, apontando você para novas responsabilidades. esse é um desafio. Aí que tá. Aqui, aqui não foi uma pergunta, foram três em uma, né? É. Não, eu acho que essa questão do ensino, da educação, eu acho que o potencial que a educação tem é o estar junto, né? Eu acho que é a hora que a gente conversou um pouco dessa questão dessa conexão, né? Eu acho que eu dou aula para ensino médio, né? Então é adolescentes. Então é uma fase de vida que todo mundo já passou, todo mundo sabe como é que é. Parece que quando a gente vai passando a idade, a gente esquece e julga, né? O que os adolescentes pensam, fazem, mas todo mundo faz igual, né? Então é uma fase difícil para eles, assim, e o meu papel, eu tento, né? Eu não sei se eu alcanço, é sempre estar na escuta para eles, mostrar que eu tô ali para o que eles precisarem. E quando você sai dessa parte presencial e tem que vir para a distância, isso se perde um pouco. Então você tem que repensar, né? Como é que eu faço isso? Faço essa minha vontade de estou aqui para vocês, eu quero ajudar, todo mundo está numa fase difícil, só escrevendo ou só falando em um vídeo, né? Quando a Uhum. gente está presencialmente, eu acho que isso emana, a pessoa sente, né? Então, eu acho que Sim, foi a maior dificuldade que eu tive, assim,
de pensar como é que eu conseguiria, porque tá difícil para a gente que é professor, tá difícil para os alunos. Então, é um desafio, por isso que eu falei. Eu acho que todo dia, quando eu estou trabalhando, eu continuo nesse pensamento de que eu quero que eles alcancem. Eu dou aula para terceiro ano, então eles estão pensando no futuro deles, né? Tem gente que quer ir para o mercado de trabalho, tem gente que quer ir para a faculdade. Então, eu estou aqui mesmo para apoiar nesses processos, porque muitas vezes eles não têm esse apoio, né? A gente sabe que Sim. os pais trabalham fora, então eles veem na gente, às vezes, esse momento de apoio. E é E, fundamental, né, Flávia, isso que você falou, esse apoio para essa sim, fase, porque é uma fase que tem sonho e tem medo também. até hoje a gente tem, eu tenho. Quem não tem? E aquela boa frase, vai com medo mesmo, né? Porque Sim, nós não estamos não tem aqui para muito o que isso. fazer. Ai, se o Davi estiver aqui, eu falo essa frase, Davi, todos os dias, nós não estamos aqui para menos. Sim. Mas quando a gente está na idade da adolescência, tudo parece que, né, é para amanhã, se não acontecer, é o fim do mundo. É normal, né? Uma idade que Normal. a gente tem essa visão. E eu acho que a Sim. gente que já passou por isso, né? Eu não sou nada muito experiente para falar, né? Tenho só 28 anos, eu tenho muito ainda o que aprender, como eu falo que eu aprendo, né, com todo mundo que passa na minha vida. Mas a gente tem acho que esse papel de mostrar para eles, olha, vai com calma, né? É, É. porque Eu eu gosto vejo muito, assim, Flávia, você traz uma coisa muito bonita. Eu falei para você, nós duas no telefone, eu vou falar aqui ao vivo. ah, Você tem uma consciência, eu acho, da sua origem. Porque você falou do seu avô, e ele falar isso para você, calma. E eu ah, acho que quando a gente fala muito em consciência do espiritual, consciência do legado, consciência de tudo, essa linha da própria lugar que a gente veio traz muita força. É sim, uma força que você pode usar, está dentro de você. E eu vejo isso em você, mas numa clareza que eu acho agradeço. que, assim, parabéns, porque você já está impactando adolescentes de terceiro ano do ensino médio. É maravilhoso isso. Não, eu espero, né? Eu acho que a gente tenta, a gente nunca vai saber, né, se a gente conseguiu realmente, mas eu acho que a intenção, aquela frase, a intenção é o que vale, eu acho que ela tem uma verdade, né? Porque a gente nunca vai acertar 100%. Eu acho que no processo educativo, eu acho que isso vale muito, né? A gente nunca sabe realmente como a gente está atingindo, porque são tantas realidades. E eu acho que o que você comentou, acho que tem muito a ver disso quando a gente está falando aqui dos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, é Uhum. para que as pessoas, eu acho que consigam compreender realmente o que esses objetivos estão trazendo, que eles não são a resposta para tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro, porque a gente vê muitas vezes os governos se utilizando como se fosse o resultado final, né? Fiz isso, tá bom, né? Não é mais uma etapa, mas para que as pessoas consigam, acho que, compreender, precisa, acho que, desse processo de, foi o que você falou, conscientização, reflexão, e por muitas vezes tiram isso da gente, né? Você não tem tempo para refletir, você não tem tempo para pensar. Escolhe a faculdade, escolhe o trabalho que você quer fazer, né? Existe uma agilidade. E às vezes a gente não consegue ter esse processo de refletir sobre o que está acontecendo à nossa volta, se o produto que eu comprei no mercado é bom ou não, porque tudo tem hora, tudo tem tempo, né? Mas tem uma coisa que não te engana. Olha O lá. quê? Quando você está nessa correria acelerada, e tem uma coisa que não te engana, o teu corpo, que é a Sim, tua isso é matéria verdade. aqui. Se você está nessa aceleração e compra uma coisa que não cai bem, é no teu corpo que você vai ter Sim, esse reflexo, é ou não é? Pode ser com uma dor de certeza. cabeça, pode ser uma indisposição, né? Física mesmo. Então, a gente tem sinais que a gente fala, a intuição, a criatividade tem a ver com a intuição? Claro, né? Às vezes você está ali, vai pegar um copo d'água. Nesse momento,
vem uma coisa na tua cabeça que a hora que você está no computador lá, você que está preparando aula, não vem. Você levantou, olhou para a janela, vem. Não é assim? Sim. Então a gente precisa, eu vou dar esse ponto, porque eu acho que tudo está integrado. Claro, não vai esgotar os 17 objetivos, assim como em 2000 houve a tentativa, o manifesto, né, os 6Ds, que ali tinha desenvolvimento sustentável, desarmamento, diálogo, direitos humanos, não aconteceu em 15 anos tudo o que foi proposto. Assim como no final das duas guerras, teve o Manifesto da Paz, onde a gente sabia que ali estavam os grandes líderes da paz, né? Gorbachev, Mandela, o próprio Gandhi, etc, etc. Então, a gente vive trabalhando para que tenha essa harmonização. Mas há uma coisa que está muito urgente, que é essa consciência de que cada um pode atuar. Sim. Não é esperar. A necessidade não está sendo atendida, então vou esperar. Vou votar e vou ficar esperando. Isso não vai rolar, né, Flávia? Eu acho que a gente está num momento, numa fase assim, que a gente fala que é de urgência, né? Que é essa urgência de mudar mesmo o nosso paradigma, a forma de pensar, e mostrar que a gente tem sim um grande poder, né? Nas mãos como sociedade. Até que o meu trabalho, que é sobre turismo, né? Que eu estudo, eu converso com organizações para entender como é que eles avaliam os impactos. E estudando, eu fui percebendo que a pessoa ali que tem esse potencial de modificar o setor é o turista, não é, né, só a organização, é o turista. Se ele fizer um turismo responsável a partir dele, da consciência dele, ele está modificando que essas organizações comecem a também repensar os modelos, né, que elas têm. Então, Sim. a gente... eu estava lendo um livro que ele falava muito dessa questão da biologia, da ecologia, assim, que muitas vezes a gente acha que a gente é parte, mas tem momento que a gente é todo, né? Então, quando a gente fala das nossas células elas fazem parte, mas elas também são um todo. E a gente também, né? A gente, como indivíduo, a gente é parte da sociedade, mas a gente também é o todo. A gente tem um poder, né, muito forte de modificar locais onde a gente está, nem que seja com uma conversa, com um diálogo, com uma parceria. Eu acho que a gente perceber isso, eu acho que é o grande valor que os ODSs eles trazem, não de uma forma tão explícita, eu acho que por isso que esse momento de troca aqui é tão importante, né? Para a gente mostrar isso, e eu acho que essa união que vem acontecendo, da gente conseguir enxergar que existem outras pessoas falando sobre isso, é importante, né? Então, se a gente quer mesmo erradicar a questão da pobreza, que o ODS 1 traz isso muito forte, que eu acho que é o objetivo principal, né? A gente tem que conseguir... erradicar pobreza e fome zero, é o 1 e o 2, sim, né? a gente Eu tem tô com que... a cola aqui, mas claro. Sempre, a colinha ajuda sempre. Mas a gente, acho que isso, sabe? Quando a gente se encontrou e conversou, a gente criou, né, um laço, uma união muito, muito forte, que isso vai dar frutos que a gente nem imagina. Então, acho que se conectar com pessoas que estão falando, que estão querendo também agir, eu acho que é também uma ação que as pessoas podem fazer muito facilmente, né? Sim, nessa semana que tem a virada sustentável, tem o Festival Imagina 2030, da grande Fernanda Cabral, minha colega de cultura de paz. Gente, plantar 1 milhão de árvores lá em Brasília, com o pessoal do Dragon Dreaming, nós temos ações a serem inseridas, você se insere. Isso na sua casa começa, né? Eu falo, porque eu sou muito da comunicação e da conexão das pessoas, articular. Eu falo assim, bom, e para mim? Até a minha plantinha, eu estava vendo que ela não estava ali respondendo, coitadinha, deixei morrer. Então, às vezes, é na gente que começa também, né? A hora que você começa a atuar em algum pedacinho. Você falou fome zero, saúde, né? Educação.
equanimidade, né, gente? Que é uma questão aí que não está dando, né? A gente precisa ser antirracista, anti-homofóbica, anticapacitista, né? Que também as pessoas que têm alguma deficiência também sofrem essa exclusão. Então, nós temos tantas formas de atuar, claro, ali na sua proteção, ali do seu nicho, núcleo familiar, acaba sendo aquele onde você convive. Ninguém está dizendo para não, mas o amor, ele pode ser, né? O sol é para todos, o amor também. A gente falou que o maior valor é o amor, né, Flávia? O que você acha disso? A Flávia vai deixando os recados dela e a gente vai olhando o tempo para não acabar a live assim, pum. Não, eu acho que essa questão é fundamental, né? Porque eu acho que quando eu falo da educação, né? Eu acho que a educação é e deveria ser essa questão do amor mesmo, né? Porque quando você lida com pessoas, eu acho que isso tem que estar em primeiro plano, né? Entender que o outro tem uma história, você tem a sua. Nem sempre eu vou estar no momento bom, a pessoa também não. E eu acho que isso é o que o ODS, né, 16 traz, essa questão da paz, né? Que você mesmo falou ontem que eu aprendi com você, né? Que a questão não é de ser, como é que era? Passista, né? Paz não é ser passivo, pelo contrário, é agir. É agir, né? E eu acho que essa questão, né, da gente entender eu estou com algo dentro de mim que está me incomodando, a gente pode conversar, a gente pode falar de alguma forma. Eu vejo, assim, que na educação os alunos, eles vêm muito na defensiva, né? Então, Sim. Às vezes, eles não gostam de alguma coisa que eu falo, eles já vêm... E aí eu tenho que entender que se eu for, não vai dar certo. Então eu falo, calma, estou aqui para te ajudar, né? Porque são as realidades, né? As pessoas muitas vezes... É uma realidade e essa questão da empatia, até porque você talvez não tenha a mesma experiência que ele, a cultura, nem da onde vem, e ali, para a gente, é mais até um trabalho, né, de se colocar no lugar. Eu entendo isso bastante, porque eu vou dar um exemplo aqui que eu achei interessante. A gente tem também essa questão que é a número 11, que é a sustentabilidade nas comunidades e nas cidades. Então, a gente está vendo aí a cidade inteligente, a cidade criativa, a cidade sustentável. Temos agora o festival que está acontecendo nessa semana também, de economia criativa, né? Assim, acontecendo através de Santos, que era uma cidade que foi escolhida em 2020 para representar. O turismo faz parte da economia criativa e virou tudo online, né? E outras ações, mas o festival está acontecendo de outras formas, com acesso a outras pessoas. Mas como você falou isso, a gente não está, às vezes, naquela realidade daquela comunidade e daquela pessoa que vive aquilo. Aí quando você fala, olha, se alguém vier e te dar um tapa no rosto, você vai agir assim, tentando diálogo. Você não vai lá e responder na força. E aquela pessoa que está vivendo aquilo, ali no quintal dela, imagina o que ela está sentindo em relação a isso. Então, essa escuta, eu acho que é o lugar que aparece em vários desses ODSs e aparece em vários desses lugares que estão promovendo essa conscientização aí da Agenda 2030, que é, gente, vamos escutar, aquilo que você falou, vai lá para a Amazônia, escuta o que está acontecendo lá, entende o território. Você disse isso logo no começo. Então, também existe a paz, ela é feita de diálogo, sim, de escuta, de diversidade, que é a grande riqueza, e desse olhar que todos vamos aprender. Somos aprendizes. Você aprendeu comigo, aprendi com você. Quem está aqui provavelmente aprendeu.
e se amanhã vai se conectar com você ou com o livro que você indicou, está aprendendo, né? Sim. Flávia, que livro é esse? Acho importante. Ou então, ó, gente, pode procurar a Eu Flávia mando. Pence. Então, é um livro sobre economia criativa. Depois eu mando, gente. Mas Tá ele fala um bom. pouco dessa questão da economia solidária, criativa, né? Então, ele é muito bom, principalmente nessa reflexão inicial para que a gente entenda do que está se tratando, que para mim foi, né, trouxe assim algo muito à tona que a gente estuda na faculdade de biologia, mas quando eu li aquilo eu falei assim, nossa, vou levar isso para aula, né? Eu acho que a gente conecta, né? Eu falei, vou ensinar isso para os meus alunos também, né? Quando a gente está É, falando de um todo, vamos integrar, vamos integrar. A gente não precisa ficar, né, dividindo. Agora a gente tem que começar a integrar todas as questões, né? Dividir, eu sim, acho que já deu. Esse já processo de dei. divisão, já deu. Inclusive, ontem eu estava vendo Saia Justa no GNT, que eu sou fã, elas estavam falando sobre violência contra a mulher, que é número 5. Contra menina, criança. Falaram de tudo, o programa inteiro, e falaram que no próximo vão continuar. Então, assim, a mídia, o governo, as instituições sociais, privadas, nós todos podemos contribuir de alguma forma, né? Assim, Sim, a Flávia está contribuindo com a Casa do Sim, tão especialmente, vai continuar trazendo vídeos maravilhosos nesse tema, até para ela completando o mestrado dela, vai nos contar. É bom a com gente manter certeza. o contato, né, Flávia? Contato. Flávia, aqui eu não sei, porque a gente entrou de novo outro horário. Quanto tempo você tem aí? Para dar alguma dica ou ver se alguém quer perguntar alguma coisa que está participando? Às vezes eu vejo os corações, alguém quer perguntar para a Flávia, aproveite. A Flávia, que é uma jovem professora, mestranda, foi para a Amazônia. O teu olho até brilhou quando você falou que conviveu lá com a comunidade ribeirinha. E Essa aí dá uma mesmo. live só para falar sobre essa experiência. Essa experiência você vai falar talvez com a Miriam Bernardes, lá de Santos, que fez uma exposição foi fazer a caravana no ano passado, lá na Amazônia, com a questão da saúde, e também, e levou e trouxe, assim, um mundo para muita gente, né, assim, Sim, de reflexão, de conhecimento, e aquilo que você falou, territórios que a gente talvez não fique muito ainda no filme, no documentário, e não tem, assim, essa riqueza, né, da experiência. sim. Eu acho que uma dica, assim, eu acho que é uma coisa que eu trago para mim, porque eu amo falar sobre isso, é o que eu quero trabalhar, atuar, e eu acho que às vezes as pessoas sempre veem um pouco esse lado, já vem ela falar de questão social, de questão ambiental. Eu acho que tem como a gente trazer isso para o nosso dia a dia de uma forma leve, sabe? Eu acho que hoje, Claro, hoje a gente fala sobre, aquela empresa é sustentável, aquela pessoa, mas isso deveria ser o comum, né? Não deveria ser o diferencial, né? E eu acho que é isso que os ODS verdade. estão querendo trazer. Eles colocam até 2030, mas eu acho que o nosso papel é não deixar que isso seja só visto quando chegar em 2030. A gente tem que, ano a ano, ver como é que está caminhando, se está caminhando, como é que essas ações estão sendo colocadas, porque se a gente esperar até 2030 para ver se deu certo ou não, né? A Vai gente, acontecer igual a Rio 92. Você sim, sabe. A Rio 92, que estava tudo combinado, inclusive, assim, eu me lembro muito, e nós chegamos em 2000 e teve que refazer tudo porque as metas não foram atingidas, foram pioradas. Nós estamos agora na questão da saúde, que aqui é uma meta número 3. Essa questão está vermelha em maioria dos países, não é só no sim, Brasil e América Latina e Caribe, porque quando vai ser avaliado, eles trabalham também pelos continentes, né? isso, Exatamente.
Flávia, é tão bom falar com você e assim, é bom Passou porque a tão gente rápido. conversa, fala do coração, fala até, por exemplo, as artes. O nosso collab ontem, na terça, nós vamos, já publicamos, mas vai lá no YouTube ver. Ele Aham. traz uma performance artística, solo performance, o Wallace Dutra, sobre sustentabilidade. E a arte, Olha, e a arte transcende. E assim, a expressão que cada um tem, se é no diálogo, se é na aula, se é na arte, se é na atividade solidária, se é na saúde, nos hospitais, ou o que seja, todos podemos atuar, não é isso? com certeza. Eu acho que é isso, né? Tem um local para todo mundo estar atuando, é, e a gente tem que cada vez mais colocar as pessoas, né, que estão aí sendo muitas vezes deixadas de lado para vir falar sobre, né? Não dividir, não é só as pessoas que estão atuando em empresa, quem está na escola, quem é estudante, todo mundo tem o que falar e tem o que contribuir, né? E foi o que você falou, não tem língua, né? Quer na arte, quer na ciência, Na existe todas música. as formas, né? Na música. Ontem a Maria Luísa Jobim postou um vídeo só sobre sustentabilidade, né? Sobre essa questão da Amazônia, principalmente. E era um texto que nós que acompanhamos o Tom Jobim, minha mãe já gostava. Nós sabemos que ele falava da ecologia já há muito tempo, esse cuidado que a gente poderia ter, porque afinal nós estamos nela, né? Nós é que Sim. estamos por aqui. E ela postou e eu repostei, eu vi que ela curtiu lá, porque eu comentei. Eu falei, esse legado que seu pai deixou, né? Não resistir. E as redes sociais deixam a gente mais próxima até de quem a gente é fã, né? E ela é uma Sim. cantora maravilhosa, também já virei fã. Então, Flávia, eu sou dessas, né? Adoro misturar. Flávia, Tá super tudo. obrigada. A gente já está Ai, esperando o seu próximo vídeo no Collab, porque é sensacional. E obrigada. gratidão, só para a gente não sair aqui caindo, a gente desliga antes e deixa no IGTV e no YouTube. Tá bom. Eu que agradeço e fica o convite, né? Eu vou estar produzindo mensalmente vídeos aqui para Casa do Sim. Espero estar contribuindo cada vez mais, né? Aprendendo. E quem quiser conversar, né? E-mail, tudo eu posso passar, eu estou disponível. Adoro conversar, adoro ouvir. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, querida. Um beijo. Maria Iris, Beijo. beijo, obrigada. Tchau, tchau, Neidinha. Eu vi várias pessoas por aí. Obrigada Tchau, para quem até a participou. próxima. Obrigada, pessoal.